Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Bom, na aula de matemática dessa semana a gente vai estar dando continuidade aí à função quadrática, tá ok? Nas aulas anteriores nós fizemos umas revisões para compreendermos, né, como trabalhar a função quadrática no plano cartesiano. Então, na aula anterior, nós vimos ali alguns exemplos como encontrar os pares ordenados da função quadrática. Na aula de hoje, a gente vai estar abordando mais especificamente o gráfico da função quadrática, começar a compreender um pouco o comportamento do gráfico da função de segundo grau, tá certo? Então, o gráfico da função de segundo grau é representado pela parábola, que pode ter sua concavidade voltada para cima ou para baixo. Mas se a gente não sabe o que é uma parábola, a gente não vai compreender aqui, né? Então, já eu coloco aqui para vocês para a gente compreender o que é essa parábola, o que é essa concavidade, tá certo? Uma função de segundo grau é definida pela seguinte lei de formação. E essa lei de formação nós já vimos e a gente já vem trabalhando com ela, né? Que é o f de x, que eu já falei para vocês que pode ser substituído pelo y, ax ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que as letras A, B e C são números, né? Que é o que vai dizer aqui na definição, em que A, B e C são números reais e A diferente de zero, ou seja, esse termo A, o número que vem acompanhado aí do x ao quadrado, ele pode ser qualquer número com exceção do zero, ele só não pode ser o zero, tá ok? Sua representação no plano cartesiano é uma parábola que, de acordo com o valor do coeficiente A, possui concavidade voltada para cima ou para baixo. A função de segundo grau assume três possibilidades de resultados ou raízes, que são determinadas quando fazemos f de x ou y igual a zero, transformando a função em uma equação de segundo grau que pode vir a ser resolvida por Bhaskara. Então, a gente, para determinar as raízes da função, muitas vezes a gente vai ali trabalhar com a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes da função. Mais precisamente, né, a gente vai ver agora um exemplo dos gráficos e ver como é que se comporta essa parábola. Então, como a definição falou anteriormente, nós temos aqui o plano cartesiano, né? Eixo de x, eixo de y, e nós temos aqui essa linha vermelha, tanto nesse exemplo como nesse outro exemplo aqui. Isso é a parábola, lembra aí uma letra V, tá certo? Mas percebam aí que a pontinha aqui, ó, ela não é aqui uma reta, né? Ela não bate aqui, ela forma aqui uma curvinha, tá certo? Dependendo do tipo da função, essa curvinha ela pode ser mais acentuada, lembrando aí, ficando pontiaguda ou arredondada, como nós estamos vendo aí. Isso vai depender muito da função, dos valores da função, ok? Então, isso é a parábola. Esses pontinhos em azul aqui seriam os valores que nós encontraríamos usando a fórmula de Bhaskara, seriam as raízes da função de segundo grau. E o comportamento dessa parábola, porque uma está para cima, outra está para baixo. Vejam aqui na definição que diz, ó, coeficiente A maior que zero. Deixa eu marcar ali para a gente, tá certo? Veja que aqui está falando aqui que o A aqui, ó, é maior que zero. Já nesse outro caso aqui, ó, A é menor que zero, tá certo? É essa a diferença. Quando o A é positivo, nós temos aí uma parábola crescente. Quando A é negativo, nós temos uma parábola decrescente, ok? É isso que vai diferenciar crescente positivo para cima, decrescente negativo para baixo, tá certo? A gente até pode abordar isso aqui de uma outra maneira. Deixa eu voltar então aqui para a gente abordar isso aqui de uma outra maneira. Vou deixar dessa forma para a gente ver só a questão dos gráficos. Então, vamos supor aqui que a gente tem aqui nesse caso, vamos supor não, né? Aqui nós temos A maior que zero, tá certo? E aqui nós temos A menor que zero,
para ficar mais fácil de lembrar, a gente faz aqui o seguinte, vê só. Quando as coisas na vida da gente é positiva, quando está dando tudo certo na vida da gente, a gente não fica contente, não é verdade? E quando as coisas na vida da gente não está dando errado, está negativo, a gente não vai ficar triste, certo? Então nós temos aí duas situações: as coisas dando tudo certo, as coisas positivas na vida da gente, e as coisas dando errado, as coisas negativas aí na vida da gente. Então a gente tem a parábola aqui voltada para cima, positivo, tudo certinho, tudo joinha, e aqui as coisas negativas, as coisas não dando muito bem aí na vida da gente, tá certo? Então, positivo, parábola para cima, negativo, parábola para baixo, tá certo assim? Espero que dessa forma ajude um pouco mais aí vocês. Vamos continuar então. Então a gente já compreendeu como se comporta aí a direção da parábola, para cima ou para baixo. Agora a gente tem três situações. Nesse caso aqui, quando nós temos aqui sendo positivo, né? Sendo maior que zero, a equação de segundo grau possui duas soluções distintas, isto é, a função de segundo grau terá duas raízes reais e distintas, ou seja, nesse caso aqui, tá? Quando nós tivermos aí o valor do delta, quando a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, que vai desenvolver, a gente não usa primeiro aquela fórmula para descobrir o valor de delta, né? Se delta for maior que zero, nós vamos achar duas raízes, que é o que está sendo demonstrado aqui, Tá vendo? 2 pontinhos. Isso significa que a parábola ela passa de cima para baixo ou passa de baixo para cima, lá no gráfico da função, tá certo? Mesmo sem ter resolvido nada, mas se delta for maior que zero, nós achamos aí duas raízes. Já se delta for igual a zero, você usou a fórmula do delta lá, resolveu, deu zero. Se der zero, na hora que você for desenvolver a fórmula de Bhaskara, você vai achar uma única raiz. Veja a diferença, eu vou voltar aqui, 2 pontos, vê agora, só tem um ponto, tanto para cima como para baixo. E se por acaso você resolver e o delta for negativo, for menor que zero, a gente não consegue continuar, a gente não consegue usar a fórmula de Bhaskara. Nesse caso, nem tocar no eixo vai tocar, porque não tem resultado, não tem raiz, tá certo? Então, vai ficar aqui, se ele é positivo, se o A é positivo, ele vai ficar apenas na parte de cima do eixo do X, e se o A for negativo, ele vai ficar apenas na parte de baixo do X, não chegando a tocar aí no gráfico da função, tá certo assim? Então, para essa aula de hoje, a gente viu aqui de que forma, né, se apresenta a função quadrática para a gente, né, de que maneira, como o gráfico da função quadrática, quando ela vai ter sua concavidade voltada para cima, quando ela vai ter sua concavidade voltada para baixo, e nós vimos aí como ela se comporta com relação ao plano cartesiano. Quando é que ela toca duas vezes no eixo de x, quando ela toca uma vez só no eixo de x, e nesse caso, quando ela não toca de forma alguma no eixo de x. Tá ok? Organiza tudo isso, né? Deixa tudo organizadinho. Próxima aula, a gente já vai estar vendo aí alguns exemplos, construindo, né, o gráfico da função quadrática. Tá certo assim? Então, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Um forte abraço e até mais.